Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Vamos dar início agora aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro assunto de hoje é sobre o caso Master. Aqui nos informa que Moraes negou recurso de desafeto de Vorcaro no período em que Viviane defendia o ex-banqueiro. O investidor Vladimir Timerman era processado tanto por Tanure quanto por Vorcaro. E o Supremo Tribunal Federal afirma que não há hipóteses legais de impedimento ou suspeição do ministro. E aqui conta que essa decisão foi proferida em maio de 2025, período em que o dono do Banco Master também processava o rival e era defendido pelo escritório de advocacia de Viviane Barsi, a mulher do ministro Alexandre de Moraes e seus filhos. E lembrando também que o escritório Barsi de Moraes manteve um contrato de 3,5 milhões de reais mensais com o Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, para representar os interesses da instituição financeira. E aqui vai nos explicar também que os processos envolvendo Vorcaro e Timerman, com envolvimento de Viviane Barsi e a participação de Moraes como juiz, não configuram um conflito direto, segundo as regras da magistratura, mas mostram como as redes de influência do dono do Master podem se misturar no judiciário. Temos inclusive outros destaques aqui sobre o caso Master, que cunhado de Vorcaro repassou 41 milhões de reais à unidade da Lagoinha, fechada após operação contra o Master. Aqui nos informa que pagamentos foram feitos à unidade Belvedere, em Belo Horizonte, que encerrou as atividades no último domingo, dia 15 de março. E a Igreja Lagoinha nega irregularidades e diz que irmã do ex-banqueiro afirmou que esses recursos seriam destinados à operação. Temos também aqui uma outra notícia que nos informa que Vorcaro discutiu registrar bens no nome da ex-namorada em negociação de casa de 490 milhões de reais. Essas conversas mostram plano para abertura de trust para Marta Graeff. E a estrutura facilita a ocultação, de acordo com os especialistas. E o Banco Master não se pronuncia e a influenciadora nega ter imóveis decorrentes desse relacionamento. Inclusive, Marcelo Rubens Paiva escreve o seguinte em sua coluna: Vorcaro, o macho alfa que desmascara a República. Uma trilha sonora para a crise atual e o caso de amor entre Daniel Vorcaro e Marta Graeff. Ele gastava milhões com assessores, mas cuidava pessoalmente das transações com garotas de programa. Temos inclusive um outro texto, a colunista Maria Hermínia Tavares, também que escreve sobre este caso Master. Ela escreve o seguinte: Banco Master, oposição e governo. É difícil sustentar que governo e oposição estejam igualmente envolvidos na falcatrua. E a opinião pública crê que todos são responsáveis. Agora, mudando um pouco de assunto, temos aqui no carrossel de imagens desta quinta-feira, ministros de países islâmicos se reúnem na Arábia Saudita para discutir guerra no Irã e segurança regional. E também temos aqui este infográfico que trata do transporte público. Prometido para 2023, BRT no ABC Paulista tem apenas 58% dessas obras prontas. E o governo Tarcísio ameaça romper contrato com a empresa responsável. Agora falando na política brasileira, Érica Hilton, na Comissão da Mulher, expõe racha na esquerda sobre pauta trans. A ala do feminismo contesta o papel da deputada como representante das mulheres. E os defensores dizem que a experiência social e a atuação política pesam mais do que a biologia.
Inclusive, temos aqui um outro assunto. Comissão presidida por Erika Hilton focou o combate à violência contra a mulher em 2025. Aqui vai nos contar que a deputada é a primeira mulher trans a liderar um colegiado e a oposição bolsonarista tentou, mas não conseguiu impedir a eleição. E na última gestão, presidida por Célia Chacriabá, a comissão aprovou 121 projetos de lei e fez 102 reuniões e eventos. Falando agora sobre a guerra no Irã, temos aqui esta notícia em destaque. Irã amplia ataques após o ultimato de Trump e árabes e o preço do gás dispara. Teherã atinge refinarias e o porto de exportação saudita no Mar Vermelho é fechado, escalando a crise. E o americano ameaça explodir maior campo de gás do mundo se houver uma nova ação contra a produção no Catar. E aqui também temos aqui que morte de Ali Larijani é duro, golpe ao Irã, mas não muda estratégia, diz professor. E para o autor iraniano, a escolha de substituto indicará se a ala linha dura do regime vai se fortalecer. E o sistema em Teherã é melhor em sobreviver do que em governar, mas desdobramentos da guerra são imprevisíveis. E aqui nos informa também, nesta mesma editoria, que Trump veta novos ataques de Israel a mega campo de gás controlado por Irã e Catar. E aqui nos informa que a invasão de Israel no Líbano evoca fantasma da ocupação realizada há mais de 40 anos. A ministra afirma que o governo libanês está sobrecarregado. Quase 1 milhão de pessoas foram deslocadas. E Tel Aviv diz que cidadãos do sul do país não retornarão até a segurança israelense estar garantida. E essa guerra com o Irã coloca em risco o equilíbrio entre Donald Trump e a primeira-ministra do Japão. Temos também aqui outros assuntos que envolvem aí essa guerra no Oriente Médio. A aliada de Trump alerta que a economia dos Estados Unidos não é forte o suficiente para suportar uma guerra com o Irã. A economista diz que a inflação está pior do que pensava e que o país não aguenta petróleo a $100. Agora, mudando de assunto, falando sobre política aqui no nosso país, junta médica de Bolsonaro tem antipetista e primo de Caiado. Nas redes, Cláudio Birolini reposta críticas ao governo Lula e a proposta de lei anti-misoginia. Temos outros assuntos também em destaque. Câmara de São Paulo aprova em primeira votação a alteração de nome da rua Peixoto Gomide, nos Jardins. O senador é acusado de matar a filha Sofia, que deverá batizar a localidade na capital paulista. Já outros destaques para Minas Gerais. Mantiqueira de Minas atrai visitantes de São Paulo e Rio de Janeiro com azeite, bem-estar e turismo rural. Fazendas de Delfim Moreira e de Maria da Fé oferecem roteiros na natureza e também com iguarias. Agora, falando sobre economia, temos aqui a primeira matéria em destaque nesta quinta-feira, que é sobre o imposto de renda. Saiba como evitar os principais erros que levam à malha fina na declaração do imposto de renda. Omissão de rendimentos, erros em deduções e divergências com informes lideram as falhas. Falando agora sobre combustível, tiros de Trump afetam o mundo e tem gente que se aproveita. É o que disse o presidente Lula sobre a alta nos combustíveis. Aqui nos conta que o presidente diz que o fechamento de Hormuz trará lucro para a Rússia após a decisão dos Estados Unidos. Já um próximo assunto sobre energia limpa. Cifra de instalações de energia solar cai nos Estados Unidos em 2025 sob as políticas de Trump. Ano passado foi melhor para armazenamento em baterias, alvo menor de críticas da gestão. Falando sobre política, Moro decide se filiar ao PL para concorrer ao governo do Paraná.
com o apoio de Flávio. O senador decide deixar a União Brasil depois de reunião com dirigentes da federação com o PP. E Defensoria avalia reajustar o valor do auxílio moradia em meio ao debate sobre os penduricalhos. Órgão estuda mudanças que podem elevar a cifra do benefício para um total de R$ 11,5 mil. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque que fala sobre a desigualdade de gênero. Ser homem funcional em casa é ir além de só ajudar nas tarefas. Machismo estrutural faz com que os homens sejam apenas usuários do espaço doméstico e alguns pensam que só dar apoio à mulher é suficiente. E essa reportagem em destaque mostra que é necessário assumir essas tarefas com autonomia. Agora o próximo assunto já no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com a previsão do tempo. Primeiro grande frio do outono deve chegar a São Paulo apenas na segunda quinzena de maio. E falta de dados prejudica a análise de chuva extrema em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Temos também aqui um destaque que o decreto do ECA Digital define interação sexual com IA como conteúdo pornográfico. Essa norma restringe acesso de menores de 18 anos a material erótico e exige a verificação etária em plataformas. E as exceções são feitas a conteúdo jornalístico, educacional, científico ou artístico. Já para o Congresso Nacional, aqui nos informa que a Câmara inclui violência contra os filhos na Lei Maria da Penha e aumenta as penas. Matar filhos, enteados ou parentes da mulher para atingi-la será punido com reclusão de 20 a 40 anos. E o texto teve oposição do partido PL e ainda será analisado pelo Senado. Agora, um outro caso que aconteceu na Bahia. A Sociedade Israelita da Bahia critica ato em Itacaré e fala em preconceito e xenofobia. A manifestação foi organizada pelo deputado Wilton Coelho, que é do Partido PSOL, que defende barrar militares sob suspeita de crimes de guerra. E vereadores afirmam que o episódio gerou repercussão negativa para o turismo do município. Temos também aqui alguns assuntos internacionais. Quero que o ICE deixe de ser manchete diária, diz provável futuro secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos. Mark Wayne Mullin prometeu diminuir políticas de imigração agressivas em sabatina no Senado. Indicado de Trump disse se arrepender de atacar manifestantes mortos pelo ICE em Minneapolis. E ainda sobre os Estados Unidos, temos aqui esta matéria em destaque que César Chaves, que mudou a vida de imigrantes nos Estados Unidos, usou imagem heróica para abusar de mulheres. Ativista morto em 1993, revolucionou lutas por direitos e representação de trabalhadores rurais. E Dolores Huerta, que fundou aí uma organização, foi uma das vítimas de violência sexual constante. Agora, mudando de assunto, já falando sobre saúde, temos aqui a seguinte indagação: doar plasma sanguíneo é seguro? E veja o que se sabe até o momento sobre esta prática. 2 mortes de doadores frequentes são investigadas por autoridades do Canadá. E sobre esporte, o Campeonato Brasileiro, temos a informação que Santos demite Vojvoda e tem Cuca como substituto preferido. O técnico deixa o clube após 7 meses e terá uma multa de quase 12 milhões de reais para receber. Também na política, mais de 100 deputados da oposição e do Centrão pedem a Moraes domiciliar para Bolsonaro. Os congressistas argumentam que conjunto complexo de enfermidades graves exige constante supervisão.
E a defesa também pediu a transferência para casa, citando a mais recente internação do ex-presidente. Temos aqui também outro destaque, já falando sobre o crime organizado. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, avalia que designação de PCC e CV como terroristas abre brecha para interferência. A agência faz o assessoramento estratégico sobre o tema ao governo e os impactos poderiam afetar a economia e a segurança pública. Também temos aqui esta matéria, que megatemplo católico de Frei Gilson será construído em terreno de 22 milhões na zona sul de São Paulo. A organização do Frade comprou a área de 86 mil metros quadrados próximo à estação Bruno Covas. Inspiração é Nossa Senhora de Guadalupe, representação mariana abraçada por movimentos pró-vida. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 19 de março, iniciamos aqui com destaque sobre economia, que vai falar sobre a política monetária. Banco Central reduz taxa Selic, mas prega cautela com efeitos da guerra. Os juros caíram de 15% para 14,75%. Já nos Estados Unidos, o Fed mantém a taxa. Aqui vai nos informar que no primeiro corte nos juros desde maio de 2024, Copom reduziu a taxa Selic de 15% para 14,75% ao ano. Esse movimento, que foi decidido por unanimidade, confirmou a indicação da reunião de janeiro, mas não deixou de ser afetado pelos efeitos do conflito no Oriente Médio. E antes da guerra, a expectativa dos analistas era de corte de 0,5 ponto. Aqui vai nos explicar que nos últimos dias as apostas haviam refluído para 0,25 ponto por causa do receio de que uma crise de energia pressione a inflação. E desta vez, o Copom não deu indicações sobre os próximos passos e afirmou que o processo de calibração da Selic vai depender dessa guerra. E o termo cautela foi usado 3 vezes nesse comunicado. O preço do barril de petróleo chegou ontem a $111. Nos Estados Unidos, os efeitos da guerra sobre a inflação mundial também deram um tom da reunião do Federal Reserve, o Fed. Aqui fala que pela segunda vez consecutiva, o Banco Central americano manteve os juros entre 3,5% e 3,75%. E o presidente do Fed, o Jerome Powell, recolocou no radar a possibilidade de aumento das taxas de juros. E o litro da gasolina nos postos do país acumula uma alta de quase 29%. Temos também aqui outro destaque, já na editoria internacional do Estado de São Paulo. Israel mira gás do Irã, que passa a atacar refinarias e poços do Golfo. Locais de armazenamento de combustível e infraestrutura energética vinham sendo poupados, em razão do risco de acelerar o aumento do preço do petróleo. E falando justamente sobre o preço do combustível, temos aqui um outro destaque na capa de hoje, dizendo que o governo pede que estados zerem o ICMS sobre diesel importado. Sob a ameaça de greve geral dos caminhoneiros, o Ministério da Fazenda propõe arcar com 50% dessas perdas. E sobre a operação sem desconto, que é um próximo destaque de hoje, Polícia Federal apura se desvio do INSS abasteceu agência de viagens usada por Lulinha. A polícia suspeita de transferências do Careca do INSS para a empresária amiga próxima de Fábio Luiz. Já o outro assunto, 8 redes sociais têm classificação etária elevada, que vai nos explicar que ECA Digital é regulamentado com regra para monetizar canais de fiscalização. Também haverá pessoal para agência.
Temos outros assuntos agora para a Venezuela, que ministro da Defesa e homem forte do chavismo deixa o cargo. E em prisão preventiva, tenente-coronel responderá por feminicídio e fraude processual. Índice de mortalidade infantil no Brasil é o menor em 34 anos. E aqui nós temos esta imagem de destaque na capa, de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. A operação no Rio deixa líder do tráfico, 6 suspeitos e 1 morador mortos. 7 homens apontados como traficantes e um morador feito refém foram mortos em ação do BOPE no Morro dos Prazeres, que é uma região central do Rio de Janeiro. Um dos mortos, o Giló dos Prazeres, era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Em represália, ônibus foram queimados. Agora, na capa do jornal Globo, temos aqui a manchete de hoje que fala sobre a economia. Banco Central baixa juros em 0,25, mas cita guerra ao não prever uma nova queda. E é a primeira redução da Selic, agora em 14,75% em 2 anos. E os efeitos do conflito impedem antecipar próximos passos, diz Copom. E nos Estados Unidos, Fed mantém a taxa. Temos também aqui um próximo destaque nesta mesma editoria. Ante alta do diesel, o governo vai fiscalizar frete e propõe a estados redução do ICMS. Em acenar os caminhoneiros, o governo vai punir a empresa que não seguir piso do frete e sugere aos estados dividir custos de redução do ICMS. Agora, falando sobre política em nosso país, temos aqui um destaque dizendo que PT e Centrão atuam para encerramento breve da CPI do INSS. Avanço de investigações sobre casos Lulinha e Master pressionam e governo e Centrão tentam evitar a prorrogação da CPI com prazo final na próxima semana. Temos também outro assunto que envolve política, que decisão de Fux muda regras e embaralha a eleição indireta para a sucessão de Castro no Rio de Janeiro. Aqui explica que o ministro do Supremo Tribunal Federal determina voto secreto em eleição na Alerj e fixa prazo maior de desincompatibilização dos candidatos, o que pode barrar os atuais favoritos. E aqui também nos informa que no Paraná, Flávio Bolsonaro apoiará Sérgio Moro, que deve ir para o partido PL. Temos também aqui um próximo destaque na capa do jornal Globo de hoje, de Jacques Wagner a ACM Neto, caso Master atinge política da Bahia. Pagamentos à nora do petista ampliam conexões do Master no estado berço de sua atuação como crédito consignado. E dando continuidade na capa do jornal Globo, na editoria internacional temos aqui alguns destaques. Guerra se intensifica com ataques em Irã, Catar e Líbano. E Delcy demite chefe militar ligado ao chavismo na Venezuela. Aqui nos explica que o ministro da Defesa desde 2014, General Padrino Lopes, era o militar mais próximo de Nicolás Maduro. E sobre o Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem. A legenda nos fala sobre mortes e terror no Rio. Operação do BOPE contra o CV em Morros de Santa Teresa resultou em 8 mortes. Em reação, um ônibus foi incendiado no Rio Comprido e comércio foi fechado. Entre as vítimas, há um morador de uma casa invadida durante a fuga. A polícia militar diz que o disparo partiu de traficantes, porém a viúva contesta esse lado. Ela afirmou que a polícia entrou atirando. Ela também disse o seguinte, abre aspas, meu marido ainda gritou, tem trabalhador aqui. E também sobre o alerta dessas operações policiais, tráfico instalou campainha nos Arcos da Lapa. Mudando de assunto, falando agora sobre saúde, temos aqui uma entrevista com o escritor John Green.
Ela afirma que a tuberculose vai piorar nos próximos anos. O autor best-seller em ficção dá guinada em novo livro e abraça a causa da tuberculose. Ele resumiu o seguinte sobre essa crise dessa doença: não é um problema tecnológico, mas de empatia, de justiça. Temos aqui outros assuntos também falando sobre economia. Light dobra reajuste de tarifa depois de decisão judicial. Com a suspensão do uso de crédito tributário, a empresa aumenta reajuste residencial para 14,58%. Falando sobre saúde, idosa recebe a primeira dose de Ozempic da rede pública carioca. Há 2 dias de deixar a prefeitura, Paz foi quem aplicou medicamento contra a obesidade em uma paciente de 69 anos de idade. No Correio Brasiliense de hoje, desta quinta-feira, Selic cai a 14,75 ao ano, primeiro corte desde maio de 2024, e Banco Central piora as projeções para a inflação. Falando sobre combustível, governo quer que estados zerem ICMS e promete arcar com 50% do prejuízo. E no Judiciário, STF prorroga a investigação do Master e a delação avança. E também temos aqui a notícia que a ex-noiva de Daniel Worcaro terá que depor em CPI. Temos aqui um assunto também para a política sobre proteção à mulher, tornozeleira de imediato agressor. Aprovado pelo Senado, esse projeto, que é da senadora Leila Barros, do partido PDT, do Distrito Federal, prevê que homens suspeitos de violência doméstica serão monitorados por vigilância eletrônica logo após a ocorrência. Temos outros assuntos também, que a prisão domiciliar mobiliza aliados. E sobre a guerra setor de energia no fogo cruzado, Israel atacou o maior campo de gás do mundo no Irã e Teherã revida contra o Catar e avisa que agora é olho por olho. Já sobre outros assuntos em destaque, temos aqui sobre proteção da infância. O presidente Lula assinou ontem a regulamentação do ECA Digital. Essa lei amplia a vigilância do conteúdo para crianças e adolescentes nas redes, além também de cobrar mais responsabilidade das plataformas. Já no jornal Cearense o Povo, iniciamos aqui nota da capa com esta imagem para o dia de São José, como fé e chuva se unem na vida dos cearenses. E aqui na imagem é o Raimundo Francisco, que é um pescador de Pentecoste. E a manchete é sobre segurança. 6 operações são deflagradas em um único dia no estado do Ceará. Dezenas de ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Civil, pela FICO e pelo MP, em 15 municípios cearenses e no Rio de Janeiro. E sobre a economia, após quase 2 anos de alta, taxa de juros recua para 14,75%. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Daremos início aos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto em destaque para a política. Caso Master e Lulinha levam PT e Centrão a atuarem para sepultar CPI do INSS. Sem ambiente político, para convencer a cúpula do Legislativo, a comissão recorreu ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir sobrevida. E ainda sobre o caso Master, reunião por bandeira branca, articulada por Fachin, fracassa e expõe desconexão entre ministros no Supremo Tribunal Federal. Aqui vai nos explicar que o presidente da Corte prometeu maior alinhamento em reunião reservada, mas o discurso sobre autocontenção foi visto como recuo e gerou um incômodo. E aqui também temos um destaque para a coluna de Lauro Jardim, a delação premiada de Worcaro e a divisão de tarefas na defesa do ex-banqueiro. Temos também aqui outros assuntos na Editoria Brasil.
ECA Digital impõe regras de proteção a crianças que vão além das redes. Aqui temos os exemplos de jogos, bancos e até os aplicativos de entrega. Lula assinou, em solenidade no Planalto, 3 decretos que regulamentam vários aspectos da legislação que entrou em vigor anteontem. Já outro assunto, falando sobre política, governo estuda reduzir impostos para evitar aumento das passagens aéreas por causa da guerra no Oriente Médio. Essa proposta foi feita pelo Ministério de Portos e Aeroportos, a pasta da Fazenda. E na política, temos aqui este destaque, dizendo que o caso Master atinge principais forças políticas da Bahia. 2 principais grupos que devem disputar o governo da Bahia se viram envolvidos nesse escândalo. Já neste carrossel de imagens, iniciamos aqui com esta fotografia que fala sobre alarme do crime. Tráfico tinha campainha em Pilar dos Arcos da Lapa para avisar sobre a chegada da polícia. Esse esquema foi descoberto durante a investigação que antecedeu a Operação Colmeia, que foi deflagrada na última terça. E essa ação acabou com 17 presos. E chefes do bando ainda são procurados. Agora falando sobre o clima, calor acima da média, atraso no frio e aumento de chuvas. Veja como será o outono no Brasil. Aqui explica que o fenômeno El Niño deve influenciar a estação, com mais chuva no sul e aumento do risco de queimadas no país. Temos aqui outros assuntos também em destaque, já na editoria de saúde. Qual é o horário ideal para ter o melhor rendimento no treino? O conceito chamado cronoexercício busca entender como usar o relógio biológico para maximizar os efeitos da atividade física. E falando sobre esportes, temos aqui uma análise no Jornal o Globo que Vasco acorda em minutos decisivos diante de um forte Fluminense e vira jogo pela 3ª vez com Renato. Cruz Maltino perdia por 2-1 até os 43 do segundo tempo, mas buscou reação em clássico no Maracanã. E ainda falando sobre futebol, vice da Libertadores, operação no coração e fuga do Z4. Anunciado pelo Santos, Cuca já treinou o clube outras 3 vezes. E o técnico teve um destaque na campanha na Libertadores de 2020. Agora, voltando a falar sobre a criminalidade no estado do Rio de Janeiro, temos aqui a seguinte matéria sobre as contradições nas versões da família de homem morto no Morro dos Prazeres e da Polícia Militar. Na residência de Leandro Silva Souza, de 30 anos, ficaram marcas de tiro, sangue e pedaços de corpos espalhados pela região. Temos daqui também um outro assunto falando sobre política. Efeito Flávio emperra saldo do PSD, que tem candidatura própria sob pressão e dificuldades para alinhar palanques. O PL tenta convencer partido a desistir do Planalto para somar forças contra Lula, mas há resistência. E também para as eleições, PT tenta aproximação com Marconi Perillo para palanque de Lula e diálogo com o agro em Goiás. Aqui explica que o ex-governador mantém cautela sobre o impacto que eventual aliança teria em sua base eleitoral após anos de oposição ao petismo. Já no Oriente Médio, um outro assunto também destaque no site do Jornal Globo desta quinta, aqui fala que mortes na cúpula do regime ampliam repressão no Irã e elevam a ansiedade entre autoridades que temem ser novos alvos. O assassinato do principal funcionário de segurança nacional do Irã, o Ali Larijani, reacendeu as preocupações sobre o futuro do país. Temos também outros assuntos.
falando sobre economia e já falando em consequência dessa guerra no Irã. Aqui diz que petróleo e gás disparam com escalada de ataques a instalações no Golfo e as bolsas caem. O dólar apresentou pouca variação, enquanto o ouro também registrou queda. Falando sobre gastronomia, mais de um século de história. Conheça 15 bares, restaurantes e também cafés centenários lá no Rio de Janeiro. Temos também um texto de Anselmo Góes. Em sua coluna desta quinta, ele escreve o seguinte: postos da Barra aproveitam crise para empurrar gasolina aditivada ao consumidor. Os frentistas escondem combustível para lucrar ainda mais. Agora, um destaque internacional, aqui nos informa que pressão de Trump sobre Cuba reabre disputa por 47 bilhões de reais em bens. Quase 6.000 casos relacionados a expropriações revolucionárias serão cruciais para o futuro da ilha, enquanto os Estados Unidos pressionam o regime comunista de 67 anos até o limite. Falando sobre a política em nosso país, Valdemar diz que Tereza Cristina não quer ser vice de Flávio e prefere o Senado. Presidente nacional do PL defende a ex-ministra como parceira ideal de chapa do senador. E a jornalista Miriam Leitão também escreve nesta quinta em sua coluna o seguinte texto: o que Mercadante diz sobre deixar o BNDES para atuar na campanha de Lula. E aqui temos uma entrevista na área de saúde. O autor de A Culpa é das Estrelas fala de seu novo livro sobre tuberculose, recém-lançado aqui no nosso país. O John Green explica como essa infecção moldou a cultura, a moda e também as artes e por que acredita que o cenário global de infecções deve piorar. Outros destaques, temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim. BTG leva garotinho à justiça. Também a Malu Gaspar escreve: em recado a investigadores, Vorcaro diz que não poupará ninguém em delação. O dono do banco liquidado pelo Banco Central enviou recado a investigadores que não pretende esconder dados ou poupar pessoas neste caso. Na área de cultura, temos aqui um assunto: doação de imóveis e mesada de R$15.000. O que está por trás da briga judicial entre Estênio Garcia e as filhas? Ator está em disputa com Cássia Gaia por apartamento em Ipanema, lá no Rio, que estaria avaliado em R$2 milhões. Também temos outros assuntos em destaque: que Lula articula nos bastidores licença de Toffoli e eventual renúncia do Supremo Tribunal Federal. A interlocutores, o ministro nega a intenção de se afastar do cargo. Temos outros destaques na editoria internacional: que um surfista é atacado por tubarão gigantesco em praia da Califórnia e fica ferido na região das pernas. A vítima de 39 anos foi socorrida por salva-vidas e levada ao hospital após ataque em área popular de surf na região. Sobre o imposto de renda, saiba quais são as principais dúvidas dos contribuintes. E lembrando que o prazo para entrega da declaração começa na próxima segunda, que será dia 23 de março. Temos outros destaques de um caso que aconteceu na Argentina. Golpista engana mulher de empresário, furta R$2 milhões em casa e foge de patinete. O suspeito se passou por enviado do marido, usou narrativa de urgência e invadiu o quarto para pegar essa quantia de dinheiro. Também temos aqui outro assunto. Tem aquela pergunta: Jeffrey Epstein foi visto dirigindo o carro na Flórida? E na verdade isso é fake. A gravação viral reacende teorias conspiratórias de que o financista, morto em 2019, esteja ainda vivo. Também temos aqui um assunto para a política sobre a crise nas polícias. Tarcísio investe menos da metade do que o governo Dória em segurança.
contingenciamento de recursos na pasta coloca polícias contra gestão atual e ameaça um dos principais trunfos da reeleição do governador. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, Polícia Militar monitorou a movimentação da quadrilha comandada pelo traficante Giló durante meses. E chefe da Polícia do Rio está processando quem o acusa de usar operações para fins políticos. E Força Municipal impede roubo a ônibus na Cidade Nova e detém 4 suspeitos. Motorista do coletivo alertou agentes durante patrulhamento. Esse grupo incluía 2 menores e um deles portava uma réplica de arma de fogo. Esse caso aconteceu lá no centro do Rio de Janeiro. Na área de saúde, patente do Ozempic chega ao fim amanhã. E o que muda agora aqui no nosso país? A exclusividade do medicamento chega ao fim na sexta, abrindo espaço para a concorrência e com potencial de queda de preços. Também temos aqui outros destaques, falando ainda sobre saúde, que o outono começa amanhã. E quais são as doenças que aumentam nessa época? Aqui vai explicar que essa estação favorece o aparecimento de doenças respiratórias causadas por vírus, como a gripe ou até mesmo de origem alérgica, como a sinusite, e crônica, como a asma. Temos aqui também outro assunto. O médico Paulo Hoff escreve ao jornal Globo sobre o câncer de pâncreas, o desafio silencioso da medicina moderna. Pesquisa traz novas ferramentas para combater tumor que só costuma dar sinais quando está avançado. Também na editoria de saúde, aqui temos uma notícia que surto de meningite no Reino Unido chega a 20 casos e já deixa 2 pessoas mortas. Autoridades classificam a situação como sem precedentes e concentram medidas em universidade, com estudantes hospitalizados devido a essa doença. Agora, mudando de assunto, já falando sobre esportes, temos aqui um primeiro destaque, que é uma análise. Falhas individuais e de Anselmi reverberam em derrota do Botafogo para o Palmeiras. Exposto, Alvinegro sofreu com sequência de erros em mais uma partida ruim do sistema defensivo. Também para o futebol, temos aqui um destaque sobre custo invisível. Palmeiras desembolsa mais de 30 milhões de reais com agentes em negociações de jogadores. Esses custos se somam às transferências e eleva o investimento no elenco. E também quem é a brasileira do Atlético de Madrid acusada de racismo em uma semifinal da Copa da Rainha. A atacante Gil Garbellini foi denunciada por atleta do Tenerife durante a partida e a arbitragem ativou o protocolo antirracismo. Essa jogadora mora na Espanha com a família desde a adolescência, onde investiu na carreira do futebol. Temos também aqui outro destaque do Ártico ao Rio, ainda sobre esportes. Time sensação da Champions League de 2026 lança um uniforme que celebra 110 anos. A campanha global simboliza o crescimento do clube após trajetória surpreendente. Agora, na editoria de Negócios e Finanças do jornal Globo, temos aqui o primeiro assunto, que Genial avança energia solar com sua maior usina no Rio de Janeiro. Sobre o caso Master, o governo do Distrito Federal quer venda de carteiras e de participações do BRB antes de novas medidas para aporte de capital. E no Valor Investe, veja como investir após corte da Selic para 14,75% em meio à guerra. Apesar do Banco Central cortar os juros pela primeira vez em quase 2 anos, o conselho de boa parte dos estrategistas de investimentos é manter a maior fatia da carteira em papéis de renda fixa que acompanham o CDI ou a Selic e esperar para comprar essas ações. Falando sobre os destaques internacionais no site do Jornal Globo nesta quinta-feira, temos aqui nos Estados Unidos
FBI abre investigação contra a autoridade de contra-terrorismo que renunciou em protesto à guerra no Irã e irritou Donald Trump. Já o colunista Guga Chakra também escreve o seguinte texto: o futuro do Líbano, uma conversa com Hussein calou. Falando sobre guerra em Gaza, passagem de Rafah é reaberta após quase um mês, diz a imprensa egípcia. Imagens mostram ambulâncias aguardando para receber pacientes que deixam Gaza, como a gente observa aqui nesta fotografia. Temos também aqui outros assuntos internacionais. Uma turista é morta por elefante em questão de segundos em safari na Zâmbia. E a investigação aponta um acidente. Temos aqui outra matéria em destaque de hoje, que o Ministério Público da Espanha pede 173 anos de prisão para ex-presidente do segundo maior banco do país por espionagem. O banqueiro Francisco González é acusado de contratar ex-policial para monitorar políticos, empresários e jornalistas durante anos. Temos um outro destaque. Após 14 anos sem solução, suspeita é presa por assassinato de corretor de imóveis nos Estados Unidos. Esse crime aconteceu em 2011 e havia permanecido arquivado. E a polícia não divulga o que levou à identificação da acusada. Temos uma outra matéria que fala sobre clima e ciência. Entenda como mudanças climáticas podem ter feito a Terra girar mais devagar. Isso segundo o estudo. Derretimento das calotas polares altera a rotação do planeta e já supera a influência da Lua, de acordo com o estudo. Agora, no Correio Brasiliense desta quinta, iniciamos aqui com um destaque sobre o caso Master. Daniel Vorcaro faz investidas para uma delação premiada. E ainda temos aqui que o governador Ibanez Rocha afirmou o seguinte sobre o presidente do banco: Nelson vai salvar o BRB. Em entrevista ao Correio, o governador disse estar confiante no trabalho do novo presidente do BRB para sanear as contas da instituição. Ibanez Rocha também afirmou durante a entrevista que os culpados por esse rombo vão pagar. Agora, falando sobre os Estados Unidos, aqui nos informa que Trump ameaça destruir campos de gás do Irã após ataques no Catar. Pelas redes, o presidente ameaça explodir maciçamente o campo de gás de South Pars. E aqui no Brasil temos um destaque para a operação que apartamento no Riacho Fundo revela tráfico entre Distrito Federal e Norte. No Congresso, CPMI mira elo financeiro e religioso de Zetel, cunhado de Vorcaro. Em Minas, Simões assume governo de Minas e adota um plano de 100 dias. E um procurado por estupro preso tenta fugir e se joga de terceiro andar no Distrito Federal. E esse acusado ainda tentou correr, mas foi imobilizado e preso. E Luiz Fernando Vitorino era procurado, este que está aqui na imagem, destaque, o Luiz Fernando Vitorino Guedes, era procurado por estupro, cárcere privado e lesão corporal. E sobre a operação nacional, temos aqui a notícia que a maior operação do país contra golpe do falso advogado cumpre 41 mandatos. Investigação em 11 estados revela como criminosos acessavam processos reais para enganar as vítimas. 14 pessoas já foram presas em ação conjunta com a Polícia Paulista. E aqui temos uma notícia sobre violência contra a mulher. Macho alfa e mulher submissa. As mensagens do tenente que matou uma policial militar. Essas mensagens foram apresentadas em uma denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça de São Paulo. Temos aqui outros destaques.
FBI investiga diretor de contra-terrorismo que renunciou ao cargo. Joseph Kent era o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, até renunciar ao cargo na última terça em uma carta na qual critica duramente a guerra contra o Irã. E também temos aqui outro assunto, que mulher fica em estado grave após ser atropelada lá na Asa Sul. Sobre o tempo, outono começa na sexta e veja o que esperar dessa nova estação. E no esporte, Cuca é o novo técnico do Santos no lugar do demitido Juan Pablo Vojvoda. Temos aqui outros destaques para a política, que a oposição exige que Erika Hilton deixe comissão da mulher. Na oncologia, antioxidante pode intensificar tamanho de tumores. E ainda falando sobre saúde, Justiça determina que SUS forneça fertilização in vitro a paciente. Na área da saúde, fruta comum no Brasil contribui para a redução de açúcar no sangue. Agora, nos principais destaques aqui do Caderno de Cidades do Correio Brasiliense, professores do Distrito Federal não decretam greve, mas aprovam calendário de mobilizações. E aqui temos uma notícia: denúncia de racismo leva a polícia a caso de violência doméstica. E na habitação, GDF assina cessão diária para 5.000 novas moradias em Braslândia. E Justiça aceita a denúncia e técnicos que mataram pacientes viram réus. Para a previsão do tempo, o Distrito Federal está em alerta laranja com previsão de pancadas de chuva. E Secretaria da Mulher abre vagas para cursos de empreendedorismo. Falando sobre concurso, Tribunal de Justiça do Distrito Federal reverte suspensão e mantém barra dinâmica para as mulheres. Isso sobre o concurso do Corpo de Bombeiros. Temos também aqui um obituário em destaque. Morre desembargadora Maria de Lourdes Abreu, aos 73 anos de idade. Falando sobre outros assuntos, aqui no site do Correio Brasiliense, secretária de Assistência Social cita novo concurso e reconhecimento à pasta. Sobre o BRB, Centrade e Serrinha podem sair da lista de imóveis. E projeto Arca Cultural leva atividades lúdicas a crianças e adolescentes. Aqui explica que durante 8 meses, essa iniciativa levou atividades de musicalização, capoeira, hip hop e danças recreativas para o público de 6 a 17 anos, melhor dizendo, alcançando mais de 2,7 mil crianças e jovens do Distrito Federal e do entorno. Na política, escândalo é maior e envolve até judiciário, diz Viana sobre o caso Master. O presidente da CPMI do INSS, ele voltou, reforçou a prorrogação da comissão e mirou bancos e autoridades. Ele disse que o seguinte: descobrimos que parte dos investigados lavou o dinheiro usando um Master. Defesa e aliados se mobilizam por prisão domiciliar a Bolsonaro. A defesa aguarda a resposta a pedido de prisão domiciliar do ex-presidente. O filho faz apelo a Moraes e parlamentares pressionam o Supremo. Para o Congresso, CPMI do INSS analisa convites a Galípolo e Campos Neto, convites a atuais e ex-presidentes do BC e depoimento de executivo ampliam foco sobre suspeitas em crédito consignado. E também falando sobre a ameaça contra a ministra, estou vivíssima, diz a Carmen Lúcia após receber notificação de bomba. Durante palestra em Brasília, a ministra do STF afirmou ter sido notificada sobre suposto atentado. E o Supremo diz não ter informações oficiais sobre este episódio.
E também sobre o crime organizado, a CPI aprova a convocação de ex-noiva de Vorcaro. Para o relator da comissão, senador Alessandro Vieira, a influenciadora Marta Graeff pode ter informações que ainda não chegaram a público e deve auxiliar nessas investigações. Na editoria Brasil, aqui do Correio, Giló dos Prazeres e mais 6 integrantes do CV são mortos na operação no Rio de Janeiro. E tenente-coronel é réu por feminicídio e fraude processual. E agora um caso que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Mulher trans é torturada e marcada com símbolo nazista. E para a televisão, não vou mudar. Ratinho rebate críticas e cita uma lacração. O apresentador do SBT reagiu às críticas e ao pedido de indenização de 10 milhões de reais feito pela deputada Erika Hilton. Ele afirma que não vai mudar o seu jeito. E a Anvisa manda recolher azeite e fitas clareadoras irregulares. Esses produtos têm uma origem incerta ou registro inadequado e estão proibidos aqui no Brasil. Na editoria internacional, guerra passa a mirar a infraestrutura de energia do Golfo Pérsico. Sobre a América do Sul, Venezuela demite ministro da Defesa, um dos aliados de Maduro. E o Chile inicia a construção de barreira na fronteira com o Peru. E sobre relacionamento, temos aqui amor de alto padrão que solteiros gastam fortuna com casamenteiros lá em Nova York. Na economia, Copom reduz juros para 14,75% ao ano. E com alta nos alimentos, comer fora de casa está cada vez mais salgado. Sobre o petróleo, o governo corre para evitar nova crise com alta de combustíveis. E Haddad deixa cargo e afirma que Durigan será grande ministro. Sobre esportes, como a influência de Neymar nas redes afeta debate sobre a ida à Copa. E Brasília aposta em Karen contra Barueri por vaga aos playoffs. Para o futebol, Zico exalta Pedro, próximo de fazer história no Maracanã. E virada do Vasco promove onda de memes e Rayan provoca o flu. No caderno Direito e Justiça, temos aqui uma entrevista em destaque com o ex-juiz federal Luciano Godoy. Ele afirma que o agro precisa de segurança jurídica para funcionar bem. O ex-juiz federal explica que o manual traduz para advogados e profissionais do agro um conhecimento jurídico e técnico em busca de segurança para ampliar a participação do setor na economia. Temos também aqui outros assuntos sobre o papel da polícia judicial na proteção das mulheres e crises empresariais e déficit de governança, que é um texto de opinião no caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense. Fatores externos podem levar a uma situação de elevado comprometimento da saúde da empresa e muitas vezes sem que se possa encontrar uma alternativa sólida para se evitar uma crise ou mesmo superá-la. Falando sobre ciência e saúde, cientistas descobrem ave que se escondeu por milhões de anos. E produtos químicos eternos prejudicam os ossos. Aqui conta que crianças expostas a compostos sintéticos extremamente difíceis de se degradar e também presentes na água e alimentos em materiais de uso cotidiano correm risco mais elevado de enfrentar problemas ósseos na adolescência. E baratas em casa. Os riscos reais à saúde que vão além do nojo. Especialistas alertam para as doenças que esses insetos podem transmitir e como a presença deles pode agravar quadros de asma e também de alergia. Sobre a educação em carreira,
Universidade de Brasília busca voluntários para a nova etapa de estudo sobre saúde jovem. E aqui temos também uma decisão em destaque. Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspende barra para mulheres no concurso do Corpo de Bombeiros Militar. E governo prevê nova chamada para vagas não preenchidas. Também temos aqui o que a CLT diz sobre a jornada de trabalho na escala 6x1. Agora na Folha de São Paulo, iniciamos aqui com destaque para o podcast de Café da Manhã. Aqui nos informa que o podcast faz um balanço da economia brasileira sob o comando de Fernando Haddad. O ministro deixa a Fazenda nesta semana, depois de vitórias tributárias e atritos também com o Congresso. E Defensoria Pública avalia aumento no auxílio moradia em meio a debate sobre os penduricalhos. Aqui conta que o órgão estuda a mudança que pode elevar valor do benefício para um total de R$ 11,5 mil. E Erika Hilton, na Comissão da Mulher, expõe racha na esquerda sobre a pauta trans. A ala do feminismo contesta o papel da deputada como representante das mulheres. E Junta Médica de Bolsonaro tem antipetista e primo de Caiado. E Clóvis de Barros Filho estreia curso inédito de filosofia na Casa Folha. E sobre a violência contra a mulher, comissão presidida por Erika Hilton focou o combate à violência contra a mulher em 2025. A deputada é a primeira mulher trans a liderar colegiado. A oposição bolsonarista tentou, mas não conseguiu impedir essa eleição. E Moro decide se filiar ao PL para concorrer ao governo do Paraná com o apoio de Flávio Bolsonaro. Aqui conta que a sigla já havia definido apoio a ex-juiz no estado, rompendo a aliança com Ratinho Júnior. E Michele quer novo encontro com Moraes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro. Aliados do ex-presidente dizem que argumento da ex-primeira-dama é que marido não pode ficar sozinho à noite. E falando ainda sobre Bolsonaro, mais de 100 deputados da oposição e do Centrão pedem a Moraes domiciliar para o ex-presidente. Congressistas argumentam que conjunto complexo de enfermidades graves exige aí constante supervisão. No Judiciário, Fux altera regras de eleição indireta no Rio e atinge pré-candidatos a mandato tampão. O ministro do Supremo afirma que prazo de desincompatibilização de 6 meses deve ser respeitado mesmo em pleito não planejado. Temos aqui outros assuntos, que a Câmara aprova urgência de projeto que amplia poder do CAD sobre as Big Techs. Regime de votação acelerada permite que a proposta do governo evite as comissões e desvie de pressões. E aqui temos uma outra notícia também. Prêmio Sicredi oferece 20 mil para reportagens sobre cooperativismo. Os jornalistas podem se inscrever até o dia 30 de junho. Para as eleições deste ano, alta nas pesquisas faz Flávio Bolsonaro adiar divulgação de planos de governo. A campanha planejava anunciar diretrizes para a economia, segurança e outras áreas no dia 30 para atrair o apoio do mercado financeiro. E aqui nos informa na notícia que o Ministério Público do Trabalho investiga a Caixa por rebaixamento de gestores que barraram o negócio com um master. Servidores perderam cargos após parecer contra a compra de 500 milhões de reais em letras financeiras. E vereador do PT aciona a PGR após Valdemar dizer que espera a ajuda de Trump para Flávio. Declaração do presidente do PL foi dada ao programa Frente a Frente, de Folha e UOL. E Zema
Compara STF a papa pedófilo e diz que tribunal está aprontando. O governador de Minas Gerais aumenta críticas ao Supremo como estratégia para conseguir crescer em pesquisas eleitorais. E aqui temos a fala da ministra Carmen Lúcia em destaque. Deus me livre de ser julgada por juiz que não seja imparcial e ético. O presidente do TSE falou sobre igualdade de direitos em palestra na última quarta, dia 18 de março. E marqueteiro de Ratinho Júnior ganha prêmio por campanha para partido mexicano. E Conrado Mendes escreve em sua coluna o seguinte: STF, o nome do teu sócio é OAB. Não há crise da ética judicial sem crise da ética advocatícia. Agora, no site do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, iniciamos aqui com destaque sobre o caso Master. Aqui nos informa que Master e JBS repassaram 18 milhões de reais à consultoria que pagou filho de ministro Nunes Marques. O escritório de Kevin Marques recebeu 281,6 mil reais da Consult Inteligência, segundo os dados do COAF. Filho de magistrado do Supremo diz que a atuação como advogado foi voltada ao fisco administrativo. Aqui também informa que advogado de Vorcaro procurou André Mendonça para tratar de delação premiada. E Gilmar anula quebra de sigilo de fundo ligada ao cunhado de Vorcaro, aprovada em CPI. Sobre o conflito no Oriente Médio, Trump ameaça explodir campo de gás no Irã após bombardeios e o preço do petróleo dispara. Temos outros assuntos sobre as eleições este ano. Tarcísio avisa Flávio Bolsonaro que escolha de vice em chapa de reeleição em São Paulo será pessoal e afasta o PL de vaga. Sobre o radar da criminalidade, Pinheiros, Perdizes, Jardins e mais. Saiba quais são as 10 regiões com mais furtos na cidade de São Paulo. Falando sobre a disputa judicial, caso Estênio Garcia. Filhos podem ser responsabilizados por abandono, ou melhor, os filhos podem ser responsabilizados por abandono de pais idosos. A atual alega que as filhas não dão assistência. A defesa não foi localizada. Temos aqui outro assunto, agora sobre o Jornal do Carro. Casal transforma carro mais feio do mundo em um motorhome e roda 70 mil quilômetros na América do Sul. Os fotógrafos transformam o ícone produzido pela Fiat em um lar sobre rodas. Temos também aqui uma entrevista em destaque da Conta Delas, que é o podcast aqui do Estadão. Os riscos de emprestar o cartão e a busca pela autonomia financeira feminina. E sobre esportes, temos aqui um destaque que Pelé se encontrou com Lennon e tremeu diante de Mandela, conta o fiel escudeiro do rei. Ainda sobre esportes, Lucas Moura deixa campo de ambulância e será baixa para clássico com Palmeiras. E Mauro Betti escreve em sua coluna que Neymar está muito longe do jogador genial e que é e precisa mudar para voltar a ser o mesmo. Outros assuntos na saúde: 6 tipos de câncer estão crescendo mais rápido entre os jovens, aponta estudo. Uma pesquisa global mostra o aumento mais acelerado de diagnósticos entre pessoas abaixo dos 50 anos do que entre os idosos. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui 3 textos em destaque. O primeiro: orçamento secreto é essencialmente corrupto. Condenação de deputados que desviaram emendas expôs o efeito do problema, mas a causa permanece. Já o segundo texto: pela verdadeira
autonomia universitária. Falta às universidades públicas federais obter as liberdades didática, administrativa e de gestão financeira. E por último temos aqui um texto de opinião que o ECA Digital começa mal. Empresas adotam ações limitadas. Governo atrasa decreto e a agência reguladora não sabe regular. Agora, no Supremo Tribunal Federal, no site de notícias, temos aqui a primeira matéria, que a STF suspende trechos da lei sobre a eleição indireta para governador e vice no Rio de Janeiro. O ministro Luiz Fux barrou desincompatibilização em 24 horas e voto aberto. E a STF julga normas para a compra de terras por empresas brasileiras controladas por estrangeiros. Até o momento, há 2 votos pela manutenção de regras mais restritivas. O julgamento prossegue hoje, nesta quinta-feira, dia 19. Temos um destaque para o caso Mari Ferrer. O Supremo vai discutir se constrangimento da vítima em acusação de estupro tem repercussão geral. Essa análise começa nesta sexta, dia 20, em sessão virtual que vai até o dia 27. Se for reconhecida a repercussão geral, será agendada a data para julgamento do mérito desse recurso. E um destaque na Rádio Justiça, entrevista sobre emendas parlamentares é um dos destaques desta quinta. E também terá uma reportagem sobre os direitos dos consumidores diante do bloqueio indevido em conta de banco digital. Agora, uma outra matéria também sobre o Judiciário. Supremo valida leis que criaram cargos comissionados no Ministério Público de Santa Catarina. Para a maioria do plenário, foram respeitados os critérios constitucionais para a criação de cargos dessa natureza. E a pedido da PF, STF prorroga a investigação sobre compra do Banco Master pelo BRB. O ministro André Mendonça ampliou por mais 60 dias prazo para a realização de diligências. Temos aqui outras matérias também, que a ministra Carmen Lúcia alerta para a violência política de gênero em aula magna. E ela também defendeu igualdade de direitos e maior participação feminina na política. E Supremo determina a adaptação de teste físico para candidato com nanismo em concurso de delegado em Minas Gerais. O ministro Alexandre de Moraes anulou decisão da banca examinadora que eliminou candidato em teste de aptidão física para delegado. Aos destaques do site da Agência Brasil de hoje, temos aqui um destaque que o Ministério Público fará campanha contra assédio eleitoral neste ano. Eventual prática de patrões de indicar candidatos deve ser denunciada. Na editoria internacional, o Irã atinge centro de energia do Catar e alvos na Arábia Saudita. Escalada na guerra faz os preços de petróleo dispararem. Temos outros assuntos também falando sobre o clima. Outono começa com calor no sul e em Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Sul deverá ser uma das áreas mais afetadas. E operações policiais na Maré deixaram 160 mortos em 10 anos. Dados estão no boletim Direito à Segurança Pública na Maré, de 2025. Aqui também nos informa que o Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda o uso correto das câmeras corporais pelas polícias do Rio de Janeiro. Essa medida resulta das investigações conduzidas pelo GAESP e o Ministério Público do Estado. Falando sobre os direitos humanos, um livro aborda a escravidão infantil no século XIX e reflexos também na atualidade. A historiadora discute exploração e resistência de crianças negras. Na economia, Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2. Com adicionais, o valor médio do benefício está
em R$ 683,75. E Palmeiras, falando agora sobre esportes aqui na Agência Brasil, Palmeiras derrota Botafogo e assume liderança do Campeonato Brasileiro. O Vasco supera Flu de virada, é um jogo transmitido pela Rádio Nacional. Na política, temos aqui uma notícia que deputada do PL faz blackface na Lespe para criticar Erika Hilton. Lembrando que a Erika Hilton foi eleita presidente da Comissão da Mulher da Câmara. Já outros assuntos em destaque. Jamais vamos acabar com o seguro defeso, diz Lula a pescadoras. O presidente participou de evento que homenageou mulheres das águas. Também na economia, entidades questionam fontes poluentes no leilão de reserva de energia. Organizações veem incoerência com metas climáticas do país. E também no esporte, Rafinha marca 2 em goleada do Barcelona na Liga dos Campeões. E time catalão superou o Newcastle por 7-2 no Camp Nou. Temos também aqui uma outra notícia, que rolagem infinita será proibida ao público infantil nas redes. A ANPD vai regular práticas manipulativas no ambiente digital. Falando sobre a justiça, dados de Ivorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz a Polícia Federal. Mendonça proibiu a comissão de ter acesso a novos dados sigilosos. E Lula vai a Bogotá para a cúpula que deve tratar de tensões nessa região. O presidente brasileiro busca reafirmar a América Latina como uma área de paz. Na justiça, 2 condenados pela morte de Marielle são transferidos para Bangu 8. Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão estavam em presídios federais. E Carmen Lúcia relata ameaça de bomba em palestra a estudantes no Distrito Federal. E a ministra do Supremo afirmou estar vivíssima e criticou os feminicídios. Na economia, indústria, comércio e sindicatos pedem queda mais forte da Selic. Fux suspende regras da LERJ para eleição indireta para governo do Rio de Janeiro. E sobre meio ambiente, temos aqui este destaque que entidades criticam a urgência de projetos sobre crimes ambientais. Aqui explica que texto no Congresso dificultaria ação imediata contra os infratores. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias dos principais jornais aqui do nosso Brasil. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.